Fala galera, beleza? Vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo como utilizar de maneira correta o Powertrim. Isso mesmo, aprender, ó, fazer o motorzinho desenvolver mais e a embarcação gastar menos. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barcos Titã, tô aqui hoje, vim no riozinho só para gravar esse vídeo para vocês, tá? Do sistema de Powertrim. Por que ele é muito importante? Para quem não sabe, o motorzinho aqui atrás, quando a gente vem, o motor ele sobe e desce, que é o famoso sistema aqui, ó, de Powertrim, que ele eleva e abaixa o motor, né? A gente muda a angulação dele em relação ao espelho de popa, tá? Aqui o espelho de popa, ele tem uma angulação, ele não é reto. E aí essa angulação a gente modifica com o sistema de Powertrim, tanto ali, direto no motor, ou aqui na manete, ó. Quando eu mexo na manete, ó, eu subo ou abaixo o motor. Lucas, por que isso é muito importante? Vocês vão ver aqui no teste hoje que isso modifica completamente a nossa navegação, tá? Hoje aqui eu vou modificar, eu vou colocar aqui a velocidade bem alta pra gente conseguir ver. E justamente isso modifica muito a navegação, o barco cavalgar e tudo mais. E eu vou ensinar também para vocês parar de ficar olhando aqui, ó, relógio. Ah, Lucas, eu sei onde é o nível de trim aqui e pronto, eu boto nesse, eu arranco, boto nesse nível e pronto. Não, você tem que aprender como usar o trim independente do nível que tá aqui no relógio. Você tem que aprender a sentir o barco. Cada barco é diferente. Meu barco navega com isso aqui, ó. Vocês vão ver que o relógio de trim vai estar lá em cima e eu ainda vou estar levantando o trim. Então o relógio para mim não tá ajudando em nada. Mas eu sei por quê. Vou vou ensinar vocês como é que a gente sente e melhora, tá? Vou usar o suportezinho de peito, mas hoje eu vou sentar em cima da poltrona para ficar mais alto. Então vamos lá, galera, eu até troquei a tela para ficar melhor. Aqui é a velocidade em milhas, aqui a gente tem o RPM, a altura do trim irrelevante, e aqui eu vou colocar o consumo, que é uma das coisas importantes a gente ver, ó. O consumo que eu tô tendo instantâneo, tá em litros, RPM e a velocidade. Vocês vão ver que independente da aceleração, quando a gente mexe no trim, a gente tem diferentes velocidades, RPM e consumo. Primeira coisa, todo mundo ensina o quê? Quando você for sair o barco, baixar totalmente o trim, né? Todo mundo ensina você baixar até o final de curso. Vai ver aqui no relógio, né? A minha polpa é diferente da angulação dos outros, então o relógio nunca bate até o final. Então todo mundo ensina você a baixar totalmente o trim para você poder arrancar. Por que você baixa totalmente o trim para você arrancar? Justamente para o barco entrar mais fácil em planeio. Quer ver? Vou mostrar agora uma arrancada com trim baixo e com trim mais alto. Vamos lá, galera. Vamos ver a velocidade que eu planeio com o trim totalmente abaixado, ó. Eu já tô planando, independente, tá, do meu trim tá mais alto ou mais baixo, o meu barco ele já entra em planeio na hora que eu amasso. Mas vocês viram uma coisa, que quando eu tô em navegação com o trim totalmente baixo, o meu barco ele tem uma torção por conta do motor. E por que isso acontece, galera? Principalmente, você que tem barco pequeno igual o meu, um barco esportivo com 115, o motor tem muito torque e ele gera um efeito de torção no barco. Por isso, quando você vai levantando o trim, modifica. Agora eu vou dar uma arrancadinha com o trim alto. Vou dar uma levantada, tá vendo que o relógio está subindo? Olha aqui, ó, eu tô de trim alto sem acelerar muito. Meu barco não plana. Meu barco não tá planando, ele tá com uma proa alta. Então, justamente por isso, você tem que baixar o trim. Meu barco não quer entrar em planeio se eu deixar o trim muito alto e não acelerar tudo. Agora, se eu baixar bastante o trim e der uma 75% de aceleração, meu barco já está planando. Ó, já estou em planeio. Lógico que ele gera um efeito de torção por conta do trim muito baixo. O trim alto faz o barco cavalgar. Quanto mais eu abaixo o trim, mais eu abaixo a proa da embarcação. Vocês estão vendo? Ó, voltar aqui para falar um pouquinho de teórico. Vocês viram que quando eu levanto o trim, o barco ele tende a cavalgar. E quando eu baixo o trim, o barco baixa a proa. Só que aí o que acontece, né, Lucas? Tem aquele ponto. Porque se você baixar muito a proa, vocês vão ver que o meu barco não dá giro, ó. Ó, galera, eu vou baixar aqui o trim e eu vou acelerar totalmente. Vamos ver o top speed. Vou falar para vocês. O barco vai entortar, logicamente, isso aqui é normal, por causa do motor e o tamanho do barco, tá? Isso eu tenho noção.
Mas vamos ver o top speed que ele chega. Top speed de 33, ó, de 30 mil, 32 milhas. Ó. Eu cheguei a um top speed de 32 milhas com trim abaixado, velho. 32. Só pra vocês terem diferença agora, noção de um top speed ajustando a altura do trim. A diferença que faz. Eu sei que o que eu tô falando, vocês têm que fazer na prática. Por isso, recomendo vocês mesmos fazerem o teste, porque vai variar de barco para barco. Até a minha direção, quando eu vou movimentar o barco, com um trim muito baixo, fica ruim. Fica ruim, o barco fica pesado a direção. Quando eu levanto o trim, ó, eu dou motor e o trim tá baixo, fica mais pesado mesmo sendo hidráulico. Eu levanto o trim, fica mais leve, na hora. Entendeu? Até isso o trim modifica. Vou dar uma arrancada aqui de trim não tão baixo, pra ele ir, bora lá, ó. A capota, ela me atrapalha um pouco, tá? Só para falar um pouquinho aqui, a capota, ela me atrapalha um pouco. Ela faz um efeito balão, barco de escola d'água. E em alta velocidade eu não quero que ele descole mais do que ele já está descolando. Então eu só vou acelerar até 50 milhas, por questões de segurança, tá? Outra hora eu faço um teste de top speed maior. Então, esse vídeo que eu queria trazer para vocês, porque você tem que saber. Lógico, o beabá é o seguinte, você baixa o trim e arranca pro barco planar. Mas ao mesmo tempo, na hora que o barco começar a planar, só mostrar mais aqui mais uma vez, né? Na hora que o barco começar a planar, ó, vou dar uma arrancada aqui, como dizendo, entrar em navegação perfeito. O barco, trim baixo, o barco começou a planar, eu começo a dar leves toques no trim, ó. E ele começa a descolar. Leves toques e eu tô acelerando, ó. Meu barco vai desentortar. Ó. Eu posso tirar um pouco de aceleração agora, ó. Reduzir a aceleração e dar mais trim. E aqui eu tô simplesmente a 30 milhas, gastando 15 litros por hora, 3.300 rotações com um trim mais alto. Olha como tá a altura do trim. Vou dar mais um toque, ó. Mais um toque no barco, 30 milhas, 15 litros. Entendeu? Olha só, e o barco tem que estar na mão, galera. Você não pode fazer o barco ficar pulando ruim, ó. O barco começou a pular, baixa o trim um pouco. Leve toque, ó. Toque no trim. Nada de segurar o trim, entendeu? Ó? E aqui eu consigo fazer meu barco aumentar a velocidade, baixar. Ó, se eu baixar totalmente o trim, olha a velocidade. Velocidade baixando. Levantando o trim. Sem mexer em nada, só no trim. Velocidade subindo do barco. Ó, ó a velocidade subindo só porque eu levantei o trim. Então é muito importante a gente saber fazer essa utilização de trim. Não é sair acelerando o barco e tudo. Você tem às vezes o 50 HP, o 50 HP é um motor excelente da Mercury. Não entendo quem compra 50 HP sem trim, pra falar a verdade, porque isso aqui modifica muito o top speed. Vocês viram meu top speed? 32, 33 milhas, com trim baixo. Eu todo acelerado. Eu simplesmente modifiquei, levantando o trim, eu atingi quase 50 milhas. 49 e pouco deu aí, quase 50, entendeu? Só com trim.
Então justamente mostrei aqui pra vocês, eu sei que também é complicado, Lucas e tal, pra eu fazer, você tem que chegar sempre na linha tênue entre que o seu barco tenha uma arrancada, porque ó, eu tô de trim alto, meu barco levanta a proa e não entra em planeio. Então você tem que saber baixar o trim pro barco planar e depois ir levantando o trim, ó. O barco fica bem protegido. Igual meu barco, é um barco esportivo, que se eu deixar o trim muito baixo, deixa eu dar um toque no trim para ele parar de cavalgar, ó, parou de cavalgar. Se for um barco que é esportivo igual o meu, com motor grande, ele ainda tem um efeito de torção. Um pequeno toque no trim, ele fica com a navegação plana, entendeu? Olha aqui, ó, o barco tá cavalgando, um toquezinho no trim. O barco joga mais a proa para baixo e fica mais confortável a minha navegação. Eu perco velocidade. Mas se eu só vier e der um toquinho no trim de novo, olha o que acontece. Ele tende a cavalgar, mas já começa a aumentar a minha velocidade, porque o barco começa a descolar. Só um adendo final, galera. Também para quem tem barco que anda bastante, que tem motor grande, tipo o meu, eu dei uma puxadinha dali para cá, já tô perto da marina, e eu dei 52 milhas. Galera, vocês também tem que tomar muito cuidado com o trim, porque quanto mais você eleva o trim, mais o barco descola d'água. Entendeu? Então, tipo assim, meu barco a 52, 53 milhas já começou a variar. E lógico, eu tenho um controle, eu sei o tanto que ele pode variar dentro da segurança. Você que não tem noção, vá com cuidado, levante o trim aos poucos, cara. Você que tem um bass boat com 300, cara, ele dá blowout. O que é blowout? Ele sai de traseira, ele dá problema, entendeu? Ele vira o barco. Então você tem que ir aos poucos, justamente para se acertar de acordo com o rio, a linha tênue entre a velocidade máxima que você pode atingir, o trim mais alto que você pode utilizar, entendeu? Não sai igual um doido acelerando e levantando o trim até o talo. O barco depois, lógico, ele começa a cavalgar, depois que ele arruma a proa, um barco esportivo, meu amigo, ele começa a variar para o lado. Se você subir ao ponto dele sair muito motor d'água e variar de maneira muito brusca, você pode ter acidente. Tome cuidado, eu venho aqui de boa, tipo assim, meu barco vai variando tranquilo, entendeu? Eu já tô acostumado, mas tem gente que pode pegar, tinha um barco esportivo e nunca fez isso, pode tomar um susto, tá? Deixa eu ir lá pra marina que o pessoal já tá me esperando. Então, galera, finalizando aqui o vídeo, já tô aqui no carro indo embora. Fui lá só pra gravar esse vídeo pra vocês. Por favor, deixa um like, você comenta aí a ideia de outro vídeo que eu posso estar fazendo. Até em outras embarcações, tem embarcações de amigo que eu posso descer pra usar, do meu pai e tudo mais. Porque, lógico, o vídeo do trim hoje foi no meu barco, um barco que eu considero esportivo porque modifica muito essa questão de trim, tanto de subir e descer o trim, o barco top speed, trim baixo e trim alto, é absurda a diferença. Pode ter certeza que em muitos barcos, a maioria de vocês não vai ter essa diferença tão absurda de consumo e de velocidade final que tem no meu, mas o bom é que o meu é um extremo para vocês verem o tanto que é importante o trim, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, comenta, vá com mais forte e vai, Titã!